Bom dia, irmãos. É uma alegria estar participando desse projeto. Na verdade, nós sentimos falta da nossa comunhão, mas isso aqui está suprindo essa carência que nós temos, né, nesses dias tão inusitados. E hoje nós estamos reunidos para adorar, louvar o Senhor como Ele é digno, como Ele merece. Isso me fez lembrar do Salmo de número 34, nos versículos de 1 a 3, que diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, exaltemos o seu nome. Uma vez que nós somos convocados aqui a bendizer o Senhor, nós então queremos convidar a todos aí para nós termos um momento de oração. Falar com o Senhor. Gostaria que você fechasse os seus olhos, né, pensasse em Deus e orasse juntamente comigo. Querido Pai, eu quero louvar o Teu nome, bendizer a Tua pessoa, pela oportunidade que nós temos, através da tecnologia, de suprir essa nossa carência de comunhão. Mas muito mais do que isso, te agradecemos porque através dela podemos também expressar a alegria de compartilhar da Tua palavra. Queremos louvar o Teu nome e queremos, portanto, que o Senhor nos fale através da Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando cada lar que está participando conosco desse momento. Que eles sejam abençoados com a Tua presença. Que sintam o Teu cuidado na vida deles. Que suas necessidades estejam supridas. E que todos nós estejamos guardados sob a Tua poderosa mão. Nós queremos orar no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidá-los agora, uma vez que nós somos convocados a louvar o Senhor, a estar meditando no que o Salmo 149, nos versículos 1, 4 e 5 diz. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos. Somos convocados, portanto, nesse momento a adorar o Senhor. E há um cântico que nos leva a expressar esse louvor. E esse cântico tem justamente por título Aleluia, que é a invocação da adoração ao Senhor. E os nossos irmãos Alain e Samilo, juntamente com a sua família, vai estar tocando e nós vamos cantar juntos nesse momento. Mais perto
Depois desse louvor, eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 119 e o versículo 143. Ele diz assim: sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Para nós que somos crentes no Senhor Jesus, não há maior prazer do que estar voltados para a palavra de Deus. E nós temos um hinário, ou nos nossos hinários, o hino 361, que é um convite para escutar a voz do Senhor, porque dentro em breve nós vamos ouvir o nosso irmão Fabiano. Então eu quero convidá-lo para juntos cantarmos esse hino, com o anseio de que o Senhor nos fale. E após ele, nós vamos ouvir uma mensagem com o nosso irmão Fabiano. Olá, irmãos! Estamos felizes de estar juntos novamente, podendo desfrutar da maneira que temos a oportunidade de aprender, de louvar e de estudar um pouco sobre a palavra do nosso Deus. Esse estudo que nós vamos participar nesse dia, ele é baseado no livro Meu Coração, Minha Vida, Meu Tudo, de William MacDonald, onde nós vamos ser desafiados a assumir um compromisso total com o Senhor Jesus, que fez uma obra maravilhosa por nós. Obra essa que deve ter em nossos corações a dimensão exata do que ela significou, pois somente assim nós teremos condições de viver realmente refletindo um coração grato por essa tão maravilhosa obra que foi feita por cada um de nós. Hoje, então, nós vamos observar o amor e a lógica do Calvário. E para iniciar, eu convido a todos para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 15, dos versículos 22 a 32. Diz assim a palavra de Deus:
levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu, e o crucificaram. Dividindo suas roupas, tiraram sortes para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele, dizendo entre si: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultaram. A verdade é que nada na história do universo se compara ao acontecimento que nós acabamos de ler. É bem possível que esse seja o evento com mais livros, com mais poemas, com mais músicas cristãs lançados. Existem também obras de arte que tentam relatar e ilustrar esse momento. Diversos sermões e estudos giram em torno deste acontecimento. Esse acontecimento também é lembrado toda vez que nós celebramos a Santa Ceia. Na nossa igreja, por exemplo, todo domingo às 8 horas da manhã. E ainda, sempre que vemos uma cruz, vem à nossa mente o personagem que foi pregado na mais famosa de todas as cruzes. O texto que nós lemos, ele traz para nós uma linguagem simples e objetiva. Porém, em momento algum, essa história perde o seu valor ou ela envelhece. Esse foi o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu. O dia em que ele se entregou na cruz por cada um de nós. Mas esta foi uma morte comum? Com certeza não. Haja vista o quanto ela é lembrada e o quanto ela é contada até os dias de hoje, como nós já vimos. A verdade é que a morte do Senhor Jesus foi um evento único. Único pela pessoa envolvida, o próprio Deus. Único pelas pessoas por quem ela aconteceu, todos os homens. E único pelo seu propósito, promover o perdão dos pecados de toda a humanidade. E a compreensão do que aconteceu quando Cristo morreu nos leva a tremendas questões. Nos leva a algumas conclusões e decisões. A cruz de Cristo nos mostra que diante do que aconteceu, nós somos colocados em um tudo ou nada. Aqueles que entendem o real motivo daquela cruz, o real motivo daquele sacrifício, se coloca diante de um tudo ou nada. Tudo ou nada, porque não há para esses lugar para neutralidade. Não há como ficar em cima do muro. É um tudo ou nada, porque não há lugar para indiferença a essa tão maravilhosa obra que foi realizada. Por isso, se torna justificável as palavras que o próprio Senhor Jesus tratou com a igreja de Laodiceia. Está lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 16, quando diz: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. As pessoas por quem Jesus Cristo morreu não podem negar o direito que Cristo tem sobre elas. A nossa redenção exige uma total consagração das nossas vidas ao nosso tão bondoso Salvador. A verdade é que esta atitude
de total devoção somente irá brotar no coração e na vida do crente quando ele parar diante da cruz de Cristo, quando ele parar diante da obra que foi feita no Calvário e entender o que realmente aconteceu ali. Entender a proporção do que aconteceu ali. Que não foi um roteiro de um filme de drama. Que não foi um momento interpretado por um grande ator digno de receber um Oscar. Mas que foi uma história real. Uma história de amor. Uma história de sofrimento. Tudo por homens que não mereciam o que estava sendo realizado ali. Só assim, a lógica e o amor do Calvário irão penetrar com clareza nos corações daqueles que se entregaram um dia ao Senhor Jesus Cristo. Aí então, nós ficaremos estupefatos pela dimensão desta bendita salvação. Nós nos tornaremos adoradores compulsivos. Nós jamais deixaremos de nos maravilhar com a extraordinária graça do Senhor Jesus. Nós também passaremos a falar desse Salvador a todos aqueles que nos derem ouvido. E dia e noite nós estaremos francamente entusiasmados com aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por fim, as ambições mundanas morrerão nas nossas vidas. Isso tudo por uma entrega completa a Cristo e a sua obra. Acontece que, infelizmente, esta não é a realidade. A verdade é que muitos cristãos veem o sacrifício de Cristo como algo natural, como uma cena romantizada, como um filme gravado. A morte do Senhor Jesus não impacta a vida desses como deveria, chegando a ponto de alguns, em sua arrogância, até concluir que a morte do Filho de Deus foi algo que deveria mesmo acontecer por suas vidas. Mas graças ao nosso Deus, que existem cristãos que, ao terem essa experiência com Cristo, se tornam um grande raio de luz, se tornam luz no meio da escuridão e conseguem atravessar esta barreira por terem uma visão perfeita do que significou o Calvário, do que significou o sacrifício do perfeito Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E conforme o profundo significado do que aconteceu ali no Calvário começa a entrar no coração desses cristãos, e eles começam a entender que após o seu encontro com Cristo, eles jamais serão a mesma pessoa. Pessoas assim jamais estarão satisfeitas novamente com uma vida cristã apática. Jamais estarão satisfeitas em viver conformadas com esse mundo. Por isso, elas passam a tomar algumas atitudes. Primeira, elas jamais voltarão a rebaixar-se à insensibilidade do seu meio. Segundo, elas percebem que o cristianismo que se vê aí na maioria dos lugares em que nós estamos convivendo não é o cristianismo ensinado no Novo Testamento. E um novo impulso as controla, e elas têm uma paixão que ocupa os seus corações cada dia e a cada minuto. Agora, sabe como essas pessoas são chamadas? Essas pessoas são chamadas de fanáticas. Mas isso de maneira alguma as detém. Por quê? Porque se aos olhos do mundo essas pessoas perderam a razão, na verdade, elas encontraram a mente de Cristo. Se essas pessoas estão fora de si, na verdade, elas estão em Deus. E se elas parecem estranhas e fora do ritmo, é porque elas estão dançando
ao som de outra música. Mas o que torna essas pessoas tão diferentes? O que torna essas pessoas tão diferentes foi o fato de que elas viram quem é Jesus, de que elas viram o que ele fez e o que elas são em comparação ao seu Salvador. E por fim, elas também conseguiram compreender bênçãos indescritíveis que fluem até elas, vindas do Calvário. A questão, irmãos, é que essas verdades transformadoras devem ser buscadas por cada um de nós que nos dizemos cristãos. Pois, ao aprofundarmos com verdade, com profundidade, a obra do Calvário, nós nos comprometeremos de maneira mais integral com Cristo do que antes, ou do que nós temos feito. E certamente isso implicará em mudanças revolucionárias nas nossas vidas. Mas, para que tudo o que nós dissemos até aqui faça sentido, é preciso que nós tenhamos o conhecimento de quem é o personagem central do evento. É preciso que nós tenhamos conhecimento de quem é Jesus Cristo. E em lato sensu, nós podemos definir que Jesus é o centro da história. Jesus é a fonte de toda satisfação, a representação da realidade, o fato central da vida. Alguém que, se nós tirarmos da nossa vida não terá mais significado algum. Na verdade, Jesus é único. Ele é único. Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 5 nos diz: mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. João, capítulo 12, versículo 27 nos diz: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. A verdade é que Jesus é único, porque ele é o filho de uma virgem, Maria. Jesus é único porque, diferente de todos que nascem para viver, Jesus nasceu para morrer. E Jesus é único porque a notícia do seu nascimento perturbou o governo e a população local. Jesus também é verdadeiramente humano. Ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço. Sua aparência física era semelhante aos de seus conterrâneos. Enfim, ele era como nós. Em sua juventude e início de vida adulta, Jesus tinha como profissão carpinteiro. Ele era carpinteiro em Nazaré. E aos 30 anos, ele iniciou o seu ministério de pregação, ensino e de cura. Em lugar algum da história ou das Escrituras, nós encontramos motivos para duvidar da humanidade de Jesus. Jesus também é um homem sem pecados. Apesar de toda a humanidade que o Senhor Jesus tinha, existia algo que o diferenciava de nós. Nele não havia pecado, nenhum pensamento mau. Nele não havia motivação ou erro. Nele não havia nenhum ato pecaminoso. Ele sofreu tentações vindas de fora, porém nunca tentações vindas dentro de si mesmo. Ele fez o que agradava ao Pai, por isso, impossível ser suscetível de pecar. E nós temos essa condição de não pecador do Senhor Jesus bem expressa na Bíblia. Pilatos não conseguiu encontrar culpa nele. A Escritura diz: não acho nele motivo algum de acusação. João capítulo 18 e 38. A esposa de Pilatos falou de Jesus como um homem justo. Está lá na Escritura. Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mateus 27 e 19. Herodes
procurou evidências contra ele, mas não as encontrou. A Escritura diz: eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que foram feitas contra eles. Nem Herodes, pois, ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Lucas capítulo 23, versículos 14 e 15. O ladrão, aquele que estava crucificado ao lado do Senhor Jesus, testemunhou de que não havia nada de errado com ele. Diz assim a palavra: mas este homem não cometeu mal algum. Está lá, Lucas capítulo 23, versículo 41. O centurião chamou o Senhor Jesus de homem íntegro. Diz assim: certamente este homem era justo. Lucas capítulo 23, versículo 47. E Judas, o traidor, aquele que entregou Jesus, reconheceu que havia traído sangue inocente. Diz assim a palavra: pequei, pois traí sangue inocente. Mateus 27, versículo 4. De fato, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele é único, ele é verdadeiramente humano e ele é um homem sem pecado. Porém, a maior beleza do Calvário, a extensão da sua magnitude, está no fato de que aquele que foi pregado ali era o próprio Deus. Aquele que se entregou na cruz era o próprio Deus, porque Jesus, ele é Deus. De fato, quem morreu na cruz foi o Deus encarnado. E a Bíblia também não deixa dúvidas para nós com relação a isso. Isaías identificou o Senhor Jesus como o Deus poderoso. Está lá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. O próprio Deus Pai chamou o Senhor Jesus de Deus. Está lá em Hebreus 1 e 8. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. João também relata: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João capítulo 1, versículo 1. E após, no versículo 14, ele completa: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Uma descrição que somente poderia ser aplicada ao Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo asseverou de si mesmo quando ele disse: para que todos honrem o Filho como honraram o Pai. João capítulo 5, versículo 23. E por fim, nós temos que Paulo também falou de Cristo em Romanos capítulo 9, versículo 5, que nos diz: Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. E se continuássemos a analisar as Escrituras, se continuássemos a buscar na palavra de Deus, nós encontraríamos muitos outros versículos que não deixam qualquer margem de dúvida ou qualquer margem de discussão sobre o fato de que o Senhor Jesus é Deus. A verdade, meus queridos, é que o jovem judeu de Nazaré é o Deus Filho que usou o avental de carpinteiro em meio à poeira da oficina. O jovem de Nazaré é o Deus homem que usou o avental de escravo e lavou os pés dos seus discípulos. O jovem de Nazaré é o Deus milagroso que criou nervos ópticos e deu vista ao cego de nascença. O jovem de Nazaré é o Deus poderoso que acalmou as águas tempestuosas do mar da Galileia com apenas uma palavra. O jovem de Nazaré é o Deus sobrenatural que ressuscitou Lázaro, que já estava morto há 4 dias. O Cristo do Calvário foi quem estendeu o céu, foi quem fundou a terra, foi quem formou e colocou o Espírito dentro do homem. Porém,
a nossa tendência é vê-lo à nossa imagem e semelhança. A verdade é que em nossa limitação e na limitação do nosso vocabulário, nós não encontramos explicação nem palavras para descrever a perfeição e a magnitude que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nem a misteriosa união de Deus e homem que há nele. Essa lição, meus queridos ouvintes, que nós acabamos de estudar hoje, não contempla em sua totalidade os atributos, as maravilhas e os feitos desse Salvador grandioso. Porém, já trazem para nós bases sólidas que mostram qual deve ser a nossa postura diante desse Jesus, que foi único, verdadeiramente humano, que foi homem sem pecados e que é Deus, para que, a partir desta compreensão plena, nós firmemos com Ele um compromisso total. Que Deus abençoe as nossas vidas e complete em nossos corações esta palavra, nos dando ânimo e disposição para buscarmos um compromisso pleno e total com esse tão bendito Salvador. Amém. Depois dessa mensagem que nos inspira, que glorifica o Senhor, eu me lembro das palavras do salmista no Salmo 119. Ele diz: o Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração que a tua graça compadeça-te de mim, segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Então é um desafio para levar adiante aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Portanto, lembremos de sua presença constante, do seu cuidado conosco. Por isso, eu quero convidá-los para que nesse momento nós louvemos o Senhor, juntamente com os nossos irmãos Noelson Júnior e Leitiane. Jesus, prometeste na dor, na alegria, estar ao meu lado em todos os dias. Quase escolhi sozinho andar, mas junto de mim vieste ficar. Foi só eu orar. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. As tuas bondades não posso entender, mas sei que é do plano do eterno querer. Sei que estás perto e sempre estará. Teu amor liberta e a vida me dá. Que doce paz. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir.
pois sei que sem Deus não há salvação. Tudo fizeste por mim, pecador, por isso eu te entrego meu grato louvor, meu Mestre e Senhor. Jesus disse: vem para as águas, vem me buscar, pois anda sedento, sem paz, sem porvir. As tuas tristezas, teus temores senti. Quero agora lembrar-te, foi por ti que eu sofri. Queremos encerrar esse culto nessa manhã fazendo a leitura do Salmo 119 também e o versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Que essas palavras que nós ouvimos hoje nessa manhã sirvam de consolo ao nosso coração. Vamos orar. Louvamos o teu nome, ó amado Pai, porque a tua graça e a tua misericórdia nos acompanharam até aqui. E agora pedimos que a tua palavra, que é poderosa para discernir intenções, para chegar até o mais fundo do nosso ser, pedimos que ela esteja penetrando, mudando, transformando, provocando em nós confiança e transformação para a tua glória. Oramos, portanto, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje à noite, às 19 horas, nós teremos aí o nosso novo programa, né, onde o nosso irmão Jusemar vai estar trazendo uma mensagem para nós. Convidamos vocês para continuarem participando virtualmente dos nossos cultos, para que Deus esteja edificando e transformando, né, as nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amém.